É, Olá, pessoal. Estamos ao vivo no presente momento. Já vamos começar a nossa live. Só estou esperando. Agora eu já vou mandar um aviso pro pessoal aqui, né? Que nós estamos ao vivo. Vou entrar aqui no meu Facebook. A garganta está um pouquinho ruim, mas a gente dá um jeito. Hoje aquela correria, aquela loucura. Então deixa eu ver aqui, dá aqueles 5 minutinhos, que é o tempo de eu fazer copiar o link, passar para o pessoal. Vamos ver o pessoal chegando. Vamos começar bem. Deixa eu ver quem chegou. Aqui, deixa eu ver. Ah, já chegou o senhor Luiz. Boa noite, seu Luiz. Estou, estou aqui chamando mais um pessoal. Obrigado. Esse tema é muito interessante, tanto para empresários quanto para os trabalhadores nesse tempo de pandemia. Deixa eu ver aqui nos grupos. Aqui estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ó, chegou a valer. Ah, dona Ângela, Johnny. A dona Ângela me ajuda. Ela, olha, não tenho o que falar da dona Ângela. Agora deixa eu mandar aqui. Só mais um grupo aqui que eu vou mandar, pessoal. Aí a gente já começa. Tomar uma água, que você sabe como que é. Olha, Karina! Boa noite, Karina. Que bom você estar aqui. Vou esperar mais 2 minutinhos, aí a gente já começa os temas. Os temas hoje são interessantes. Luizinho, boa noite também. Eu tô vendo que o pessoal, quando. Boa noite, Karina. Eu tô vendo que o pessoal, quando o tema é trabalhista, aparece mais gente, hein? Quando eu fui falar de alimentos, o pessoal deu uma fugida, hein? O pessoal tinha dado uma fugida, mas eu estou vendo que o tema na parte trabalhista é mais interessante para o pessoal, hein? Ô, Karina, tu tá em Olambra? Pensei que você estava por aqui, hein? Sei que tu estava em São Bernardo, tá na cidade das Flores. Tá um pouquinho longe daqui de São Bernardo, hein? Fala sério.
Pessoal, mais um minutinho. Vamos ver como que vai ser. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Voltando às lives do Dr. Fábio Murilo. Para nós começarmos, que nós estamos com assuntos hoje que assim são muito interessantes nesse tempo de pandemia, porque tem muita gente que está passando por situações até delicadas. Falei do contrato de trabalho esses tempos, né? Falei também o Anderson. Então, por causa que muita gente está passando sufoco nesse tempo de pandemia, né, pessoal? A pandemia tem pessoas com contrato de trabalho suspenso, tem pessoas com a jornada de trabalho reduzida. Financeiramente é complicado? É, pessoal, mas para quem está com a jornada de trabalho reduzida e o contrato suspenso, ainda temos que agradecer que pelo menos o emprego está garantido quando a coisa for melhorando com o tempo aqui em São Bernardo, né? São Bernardo, ou melhor, no Brasil. Por isso, pessoal, vamos agradecer. Só que ainda mesmo nessa pandemia, você com contrato de trabalho suspenso, você com um contrato de trabalho com a jornada de trabalho reduzida, você ainda tem a chance de estar melhorando a situação. Agora, se infelizmente você corre o risco ou vai ser dispensado, porque a gente sabe que tem casos de empresas que não vai conseguir manter, né, o número de empregados que tinha antigamente, né? Muitas vão ter que reduzir o quadro e, infelizmente, é uma situação que vai ser inevitável, o número de demissões que vão acontecer. Mas semana que vem eu vou fazer uma mais curta, falando de alguns temas, coisas rápidas, rapidinhas, de coisas que são dúvidas corriqueiras do dia a dia, certo? E com isso a gente resolve. A gente vai esclarecendo. E lembre-se, tem um contato, podem nos chamar pelo Messenger, estamos aqui à disposição para o que for necessário, porque além das lives, estamos aqui para a prestação de serviços. Eu, como alguns sabem, sou advogado há 20 anos, né? Atuo aqui principalmente em São Bernardo do Campo, mas hoje com o processo digital a gente consegue atuar no Brasil inteiro. Então, com isso, hoje com o processo digital, a atuação nossa, ela está indo além das fronteiras, porque antes, quando tinha o processo físico, a gente ficava preso naquela comarca, normalmente, por causa de deslocamento. Hoje, com o processo digital, né, a coisa vai longe. Hoje eu tenho um processo correndo Rio Grande do Sul, Maranhão, Minas, Ceará, né? Então, é importantíssimo. E, Thaís, boa noite, tá? Obrigado pela sua participação também. Bem, pessoal, já estamos às 21h08, hoje nesse dia 23 de junho de 2020. Então, vamos falar sobre os nossos temas interessantes de hoje, né? Então, o que a gente vai começar, o nosso tema principal agora é a homologação de transação extrajudicial. É a possibilidade de parcelamento da rescisão trabalhista, que hoje, por sua vez, é um tema muito importante. Por quê? Qual o maior problema que nós temos hoje na relação trabalhista? É que, às vezes, nós temos rescisões que são muito altas, muito grandes, né? E nessas rescisões, a empresa não tem condição de pagar à vista. Principalmente quando as pessoas têm um valor de rescisão muito alto, certo? Muito alto. Então, devido a isso, as pessoas sofrem, né? Porque ela precisa receber e, normalmente, o empregador, a empresa, não tem condição de pagar. E aí nós passamos pela seguinte situação. Normalmente, vamos pensar aí no antes da pandemia, o que acontecia? A empresa não tinha o que pagar, o que ela falava? Vá procurar seus direitos. Aí fazia uma audiência, aí ficava aquela choradeira,
na audiência de conciliação para poder parcelar, para poder forçar um acordo, né? Ou então fazia uma coisa que não é correta, que antigamente era chamada casadinha. O que era a casadinha? Já tinha tudo combinado com o advogado da empresa e um outro advogado parceiro do advogado da empresa, chegavam lá e faziam uma simulação diante do juiz do trabalho. E aí ele homologava o acordo, né? E hoje, a homologação de transação extrajudicial, ela foi criada, né, devido a essa flexibilização das leis trabalhistas, e ela veio para facilitar. Muita gente achou ruim, achando que era um perigo. Não, hoje ela está ajudando. Diminuiu o número de demandas desnecessárias e houve uma maior aproximação do patrão e do empregado. E lembrando, hoje tem essa possibilidade, porque o que você acertar e você protocolar para homologar diante da Justiça do Trabalho é importantíssimo. Porque agora, você, mesmo que você faça um acordo, você vai passar pelo crivo da Justiça do Trabalho sem precisar de entrar com uma ação trabalhista. Isso é muito importante, tá? A primeira coisa, em primeiro lugar, boa noite, Lourdes, obrigado pela sua participação. Fico feliz com a sua presença aqui também. E ao Anderson, não lembro se eu falei do Anderson também, né? Porque hoje a previsão legal, no caso da homologação de transação extrajudicial, é no artigo 855B a 855E da CLT. Eles foram inseridos pela lei da reforma trabalhista. E o que vem a ser hoje uma homologação de transação extrajudicial? Empregado e empregador, ou seja, como falam no português, né, patrão e empregado, ou na linguagem da Justiça do Trabalho, reclamante e reclamado, eles podem fazer hoje um acordo para pagamento da rescisão e submete-se à apreciação do juiz trabalhista, ou seja, você faz o acordo, você leva para a Justiça do Trabalho o acordo, o juiz vai verificar tudo dentro da legislação trabalhista, dentro da CLT, e se tiver, ter a força de sentença. Aqui, como a gente fala tecnicamente, tem a validade de um título executivo. Se a empresa descumprir, aquilo você não precisa entrar com uma ação trabalhista para cobrar, você já entra com a chamada execução, porque o valor que a gente fala já é líquido e certo. Então, quando você entra com a cobrança na Justiça do Trabalho, não tem que questionar, simplesmente pague-se ou parte para a chamada fase executiva, que é penhora de bens, penhora de conta, penhora de carro, boca de caixa e tudo mais. Então, quando você faz o acordo, a homologação de um acordo extrajudicial, o que acontece com isso? Você não tem a necessidade da propositura de uma nova ação trabalhista. Ali já encerrou o contrato de trabalho, já resolveu aquela situação, ok? E também, boa noite, Fernanda, tudo bem? Obrigado também por você estar presente aqui. Então, o que acontece? Qual o procedimento que é feito? Né? Também, olha, está presente uma colega minha, a doutora Érica, advogada parceira, excelente na área de revisão contratual, que nós estamos fazendo uma parceria também em revisão de contratos do Sistema Financeiro de Habitação. Qualquer coisa, por favor, nos procurem, tá? Então, voltando ao procedimento de homologação de transação extrajudicial, o que acontece? As partes, elas, primeiro, cada uma das partes, elas têm que estar representadas por advogado. Como que é essa representação? O advogado, ele não pode ser o mesmo advogado para a empresa e o mesmo advogado para o empregado. Que eu estou tentando fugir das palavras reclamante e reclamado, que são termos muito técnicos, e eu não acho muito agradável, porque como você está fazendo um acordo, ninguém está reclamando nada, certo? Aí o que acontece? Tem que ter advogados independentes, a empresa tem que ter o seu,
e o empregado tem que ser a sua. Aí o que acontece? Vai ser dispensado ou o empregado não tem mais interesse? Então o que acontece? É feita a chamada petição. Eles firmam um documento. Qual que é o documento? A sua rescisão tem um valor X, certo? E nós não temos condições de pagar você à vista. Ok. Aí vocês ajustam quantas vezes vocês querem pagar, certo? Normalmente é assim, porque normalmente essas homologações é feito quando a empresa não tem condição de pagar à vista. Aí vamos fazer esse documento. Olha, eu posso pagar parcelado. Ok. Quantas vezes pode estar pagando parcelado essa rescisão? 3, 4, 5, 8 vezes? Reclamante, reclamado, desculpe, empregador, empregado, patrão, empregado, que vão ajustar e verificar esse valor. E o valor da parcela e tudo mais. E nesse pagamento, claro, vai ter multa, vai ter vencimento antecipado, em caso de descumprimento a mais de 60 dias, vai ter juros, atualização monetária, certo? Tudo isso vai ficar acertado. Outra coisa, quando for fazer essa homologação, tem que estar, certo? Tem que estar tudo discriminado. Então, normalmente, quando você vai fazer a homologação de transação extrajudicial, certo? Você normalmente já tem um modelo do termo de rescisão, já tem os cálculos feitos pelo contador da empresa ou pelo RH da empresa, dependendo do porte. Se não tem, vocês contratam um advogado, verifique se os valores estão certos. Aí, verificando, faz o documento, se faz o documento para poder homologar essa rescisão. Entendeu? Então, por isso é que com essa rescisão fica tudo formalizado e aí caminha-se para o juiz. Quando você protocola, pode protocolar qualquer um dos advogados, tanto da reclamante quanto da reclamada. Olha eu falando de novo, reclamante e reclamada, gente. Tanto do patrão quanto do empregado. Certo? Aí, nisso, normalmente, o juiz tem alguns fóruns que já tem um centro judiciário de solução de conflitos, chamado SEJUSC. Então, normalmente, isso é distribuído para o juiz e o juiz encaminha para o SEJUSC, entendeu? Aí, o que acontece? Essa homologação, ela é feita, certo? É protocolado esse pedido de transação extrajudicial, e aí o que acontece? Vai em 15 dias, é marcada uma audiência. Nessa audiência vai comparecer patrão, vai comparecer empregado, e na frente do juiz, com os seus respectivos advogados, vai se verificar se está tudo certinho, e dependendo e se tiver tudo em ordem, o juiz já homologa e encerra-se o assunto com relação à rescisão do empregado, a saída, a dispensa do empregado. Então, isso é muito interessante. Por quê? Antigamente, normalmente você ia entrar com a ação na Justiça do Trabalho, você ia ter que esperar uma audiência, normalmente essa audiência poderia demorar de 1, 2 até 3 meses. Depois dessa audiência, poderia ser que não tivesse um acordo, que às vezes algumas empresas fazem isso de propósito para ganhar tempo. Aí a outra audiência demoraria e aí colocava você num chá de cadeira e demorava para resolver o assunto. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Muito ruim. É algo assim decepcionante, frustrante para o empregado. Porque ele precisa resolver logo. Porque, querendo ou não, a decisão é caráter alimentar. Aí, o que era feito nisso? Agora, protocolou a homologação, a audiência normalmente no máximo aí 15, 20 dias. Hoje, com o tempo da pandemia, por ser uma audiência de conciliação para homologação, ela pode ser feita por teleconferência. Então, você pode estar no escritório do advogado ou da sua casa, porque depende das condições da recomendação do CNJ. Como é uma conciliação, não vai ter problemas, né? Vai ser enviado um link para cada uma das partes e do seu celular, tablet ou computador vai ser aberta uma sala
para essa audiência, que normalmente é feita no Microsoft Teams. E aí o juiz vai verificar, todo mundo está em acordo com isso? Ok. Estando, ele homologa e a pessoa já começa a pagar. Descumpriu? Você pega esse mesmo acordo, que vai estar salvo, bonitinho, certo? Que vai estar na sua mão, você entrega para o seu advogado ou comunica o seu advogado e você pode estar executando. Ou seja, não vai ter que entrar com a ação, a rolar testemunho, não. Esse assunto já morreu com o acordo. Já vai direto intimando ele para pagar o pagamento à empresa e se não pagar, vai partir para as fases de penhora, certo? Parando um pouquinho, vou tomar uma água e agradecer também a presença aqui da Fabiana Silva, mais uma vez aqui presente, a Keila Matias, muito obrigado pela sua presença aqui também, eu agradeço pela visita de vocês aqui na minha página. Agora, existem algumas observações que precisam ser feitas com relação à homologação de transação extrajudicial, certo? Pessoal, havia caído a transmissão, voltou? Tá tudo tranquilo aqui? Tô tranquilo? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Meu caro Carlos Renato Rossini. Opa, deixa eu voltar aqui para o meu script. Aqui. Beleza. Tá tudo normal, ok. O Luiz está perguntando qual o valor a ser descontado do empregado para fins de FGTS. O valor padrão, Luiz, é 8%, ok? É 8% e é sobre o salário base, certo? E até então eu não verifiquei outras medidas provisórias se houve alguma modificação, né? Mas até então esse é o valor, 8%. Agora, voltando à observação que eu queria falar para vocês, pessoal, é que nós temos a questão da multa do 477, do artigo 477. Essa multa é aquela, no caso de atraso, a mais de 10 dias, né, se for pagar as horas rescisórias depois de 10 dias do aviso prévio, se é ele indenizado ou cumprido, né, ou trabalhado. Você dispensou o empregado, você já tem que, dentro dos 10 dias, assinar essa homologação, o empregado tem que assinar e já pagar a primeira parcela, preferencialmente. Tem que pagar, porque se não pagar, você vai incluir a multa, já está inclusa a multa do 477, se for à vista, desculpa falar, se for à vista. Para evitar discussões na homologação, você que for empresa, precisa pagar parcelado, concorda? Que como você vai pagar parcelado, você, empresa, você já vai entrar em mora. Então, na hora que for fazer a homologação judicial, já inclua a multa do 477, mais um salário. Você já está tendo a vantagem de pagar a rescisão parcelada. Só que ele tem a vantagem do trabalhador que vai receber mais parcelado. Então, você está entrando em mora. Então, você entrando em mora, ou seja, porque não pagou à vista, porque a obrigação era pagar à vista, então tem que incluir a multa do 477 para evitar qualquer tipo de questionamento e correndo o risco até do juiz não homologar. Ou lá na hora, se o juiz concordar, ele manda incluir na hora na ata também a multa do 477 na discriminação. Certo? Então, isso é importante porque não exime do pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Ok? Tem que pensar muito bem quando você for fazer essa homologação. E ainda tem uma outra coisa também. Nós temos uma questão importantíssima que tem que ser vista, que é com relação a
FGTS e INSS. Por quê? Para você fazer a homologação de transação extrajudicial, o INSS e o Fundo de Garantia tem que estar em dia. Aí vocês vão me fazer a seguinte pergunta: mas, doutor Fábio, como que eu vou fazer uma homologação se eu não estou em dia com o FGTS e o INSS do trabalhador? Pessoal, existe a seguinte situação. É uma situação que a maioria dos juízes aceitam. A maioria. Ouça bem, eu não estou falando todos, a maioria. Às vezes você não está em dia. O que vocês têm que fazer? Vocês, se você já tem um valor depositado de fundo de garantia do empregado e tem INSS atrasado, vocês têm que colocar uma cláusula que durante um X período, normalmente durante o período do parcelamento, certo? Vocês podem estar efetuando a integralização dos depósitos, certo? E o recolhimento do INSS. Como assim? Vamos supor que é um caso que eu tive com um cliente meu, ele vai pagar a rescisão em 10 parcelas. Não era um valor considerável, então 10 parcelas, ok? Nesse período, vamos supor que você tenha R$3.000 de fundo de garantia em atraso, e INSS também. Então, nesse período, você se compromete a integralizar os depósitos, entendeu? E os recolhimentos. Então, nesse período, você empregador, você patrão, você vai estar lá quinzenalmente, a cada 20 dias você vai fazendo as guias e fazendo o recolhimento dos depósitos em atraso. E também o INSS em atraso. Para quando chegar lá na 8ª, na 10ª parcela, está tudo em dia, porque integralizando os depósitos, a contabilidade, seu RH, ele pode fornecer, com base na rescisão, na homologação de transação extrajudicial, pode estar fornecendo uma nova chave de conectividade e assim o empregado ele pode sacar esse depósito resultante da rescisão que você integralizou ao final. Ele saca o que ele está depositado quando dá homologação. Aí depois pega uma nova chave de conectividade, certo? E coloca essa chave de conectividade e faz um novo saque. Ele saca para poder sacar o seguro-desemprego, né? E depois saca ao final quando está integralizado os depósitos, né? Então, isso é muito importante. Agora, nós temos uma outra questão que muita gente pergunta, é a cláusula de quitação geral. O que é essa cláusula de quitação geral? É aquela que põe fim ao contrato de trabalho. Isso está um ponto controverso. O controverso ainda está sendo discutido. Por quê? Até pouco tempo, com a reforma trabalhista, que ela para nós, juridicamente recente, vai fazer 3 anos ainda que ela entrou em vigor, ela foi sancionada, né? Há juízes que estavam entendendo que uma vez que coloca a cláusula que está quitando todas as verbas rescisórias, morreu o assunto. E há juízes dizendo que isso era uma matéria, como a Justiça do Trabalho é um direito indisponível, um direito alimentar, não pode dar quitação geral. Porque se houve alguma coisa que não for discutida nessa homologação, ele poderia, dentro de 2 anos, porque quando homologa, interrompe o prazo, estar pleiteando, certo? Aquilo que não foi questionado nessa homologação, ok? Principalmente quando é questão de reconhecimento de vínculo empregatício, porque tinha alguns que estavam homologando o período com registro e depois entra com ação pleiteando o período sem registro, ok? Mas, numa decisão agora do final de 2019 para o começo de 2020, a 4ª turma do TST reconheceu que, uma vez que tiver a cláusula de quitação geral, não pode pleitear, mas foi uma turma, não é uma decisão definitiva. Já é um sinal de alerta, mas já sabe do seguinte, por enquanto que está tendo um movimento que questionou
deu quitação geral, morreu o assunto. Por isso, quando for fazer homologação, vocês entrarem no acordo, pensem bem no que vocês estão fazendo. Porque depois não pode pleitear mais nada, você não pode entrar com ação. Se entrar, você vai tomar uma baita litigância de má fé, certo? E a outra coisa, também com essa homologação, você já tem, na hora da homologação, baixa na carteira de trabalho e a recebimento de todos os documentos, que é a rescisão, que é a chave de conectividade, seguro-desemprego, você pode fazer tudo, certo? Então, só tem uma coisa também, isso ajuda para fôlego de caixa para a empresa, né, esse parcelamento. Então, isso ajuda demais. Então, pessoal, pode parcelar a rescisão? Se te perguntarem, pode parcelar a rescisão, sim. Existem esses requisitos que eu estou falando, isso foi introduzido pela reforma trabalhista e isso está ajudando muito. E agora, em tempo de pandemia, você que é empregado, você que é patrão e você que é contador, façam parceria com um advogado, você que é contador, com um advogado trabalhista. Eu trabalho com isso, tá? Por isso, qualquer coisa é só nos procurar aqui pelo Menser, na Almeida Almas Advocacia. Estamos disponíveis a fazer isso, porque a homologação de transação extrajudicial é o melhor instrumento hoje em pandemia, sabendo que o fluxo de caixa das empresas está baixo e, ao mesmo tempo, você que é empregado não fica sem receber a sua rescisão. Então, meus caros, é maravilhoso. Não deixe de fazer a homologação em caso de rescisão, ou se você tiver alguém que conheça, oriente a me procurar e nós auxiliaremos nessa homologação de transação extrajudicial. Ok? Agora, nós vamos partir para outro caminho. Agora nós vamos seguir outro tópico, certo? Espero que todo mundo tenha se esclarecido com relação à transação extrajudicial, a homologação dessa transação. Mais dúvidas, só me chamar no Messenger, tá? Vou estar esperando vocês por lá, tá? Agora nós vamos entrar em outro assunto. É o Tribunal Arbitral. Tribunal Arbitral. Isso é um tema que foi objeto de muita discussão. Por quê? Antigamente, os tribunais arbitrais, eles não tinham autorização legal para poder, no caso, como é que está a questão do vídeo, pessoal? Está funcionando ou está travado? Travou de novo. Travou de novo. Espera aí que eu vou resolver essa situação, pessoal. Calma aí. E aí, pessoal, tudo em ordem? Tudo em ordem, eu estou vendo aqui. Tá travando. A internet está um pouco ruim. É um problema aqui de internet. Pessoal, aguarde um momento que eu vou ver o que eu posso fazer aqui com a câmera, tá? Calma aí. É a minha internet que está ruim, pessoal.
Aguenta aí. Uhum. Voltou a transmissão, né? Vamos lá. Tá melhor agora, pessoal? Tá melhor? Fala para mim aí, pessoal, para a gente poder prosseguir agora com a parte da arbitragem. Tô vendo aqui. Voltou, mas travou de novo. Espera aí que eu vou estar... deu uma travada de novo. Vocês estão me vendo? Retornou? Fala para mim se vocês estão me enxergando, movimentando, ou se está travado para vocês. Voltou? Ok, então vou fazer o seguinte, vou continuar, hein? Deixa eu só tentar destravar a minha imagem aqui. Acho que agora vai. Porque eu não consigo ver aqui na minha plataforma vocês corretamente. Agora sim, agora eu acho que eu... voltou. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui com relação ao Tribunal Arbitral. Então, a arbitragem... A arbitragem, ela chegou... Ô, Renato, foto da Larissa. Bem, pessoal, a situação é a seguinte. Antigamente, com o Tribunal Arbitral, o que acontecia? Não era reconhecido pela Justiça do Trabalho o Tribunal Arbitral. A homologação, você ia homologar as verbas rescisórias, você passava uma dor de cabeça, a Caixa não reconhecia, às vezes tinha que entrar com mandado de segurança para reconhecer, aí depois fazia a homologação no Tribunal Arbitral, aí o empregado entrava com a Justiça do Trabalho porque não concordava, os juízes não reconheciam a homologação em Tribunal Arbitral, era uma bagunça, certo? Era uma bagunça, porque eles entendem que era direito patrimonial indisponível, não tinha previsão isso na CLT, era uma zona. Até que veio o Ministério Público e tinha falado, não pode homologar em tribunal arbitral. Aí muitos tribunais arbitrais foi um grande balde de água fria, né? Mas aí fazer o quê? Aí com a reforma trabalhista acabou mudando essa situação. A reforma trabalhista, ela acabou introduzindo, né, o artigo 507 da CLT. E o artigo 507 da CLT, ele prevê o quê? Que agora pode ser feito a arbitragem. Agora você pode homologar, você pode fazer a
a homologação das suas verbas rescisórias no caso por arbitragem. Ou seja, hoje você pode procurar uma corte de conciliação e arbitragem, um tribunal arbitral, para homologar as verbas trabalhistas. Só que, na época, aconteceu a seguinte situação. Existe um valor mínimo de rescisão para se fazer a homologação pela arbitragem. O procedimento arbitral, para você homologar, ele é exatamente, praticamente, igual à homologação de transação extrajudicial. Quase igual. A diferença é que, no caso da homologação de transação extrajudicial para arbitragem, é que você vai buscar a solução do conflito numa Câmara de Conciliação e Arbitragem. É um tribunal de arbitragem, que é um tribunal particular, regulamentado, é um braço do judiciário, para soluções mais rápidas, inclusive para uma demanda trabalhista, certo? Você pode entrar com uma reclamação trabalhista. A diferença é que o processo na Câmara Arbitral ele é sigiloso. Fica só entre as partes, certo? Não tem como ter acesso de jeito nenhum, certo? Mas e até para resolver a questão de FGTS, tudo dá para resolver ali bonitinho, sem problema nenhum. Só que o grande problema é que existe uma faixa salarial para quem pode fazer a arbitragem, optar pelos tribunais arbitrais, certo? Porque hoje, tribunal arbitral, é isso mesmo, Luiz, a Câmara Arbitral são os tribunais arbitrais, são as cortes de conciliação e arbitragem, que é previsto pela Lei 9307/96, que é a lei de arbitragem, mais conhecida como Marco Maciel, que foi o vice-presidente à época, né, da República, que trouxe essa lei que foi sancionada, ok? Agora, o interessante é o valor, o valor para quem que pode fazer isso. Tem um valor mínimo, tem que ter um salário, tem um valor mínimo. É só para quem tem um salário que seja o dobro do teto do INSS. Ou seja, tem condição de estar participando da arbitragem. Ou seja, porque hoje o valor está em 12.200 e pode participar quem recebe, quem tem um salário acima de R$ 12.202. Ou seja, boa parte da população brasileira não vai utilizar de arbitragem. Não vai, porque é muito alto o salário. Isso aí é para quem está na engenharia, né, quem tem algum cargo um pouco melhor no setor executivo de uma empresa, né? Só que, agora eu vou falar uma coisa que é comum, tanto na arbitragem, quanto na questão da homologação de transação extrajudicial. Não há necessidade de participação sindical. Ou seja, você está livre da sindicracia. Vocês não dependem de sindicato para absolutamente nada. Na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu advogado, eu como pessoa, sindicato só presta para atrapalhar. Ele nunca te ajuda em nada. E quanto menos hoje, na minha opinião, a presença do sindicato, melhor. Muito melhor, certo? Tá? Aí aqui, ó. O Luiz vem perguntando o seguinte, que se no caso
esse valor, menos que esse valor, não pode usar arbitragem, não há conhecimento judicial no acordo ali firmado? Aí é que eu vou te explicar, Luiz. Abaixo de 12 mil, você faz a homologação de transação extrajudicial. A homologação de transação extrajudicial, ela funciona praticamente igual à arbitragem. Por que eles fizeram isso? Porque eles entendem que quem ganha menos do que isso é pessoas que precisam ainda de uma certa proteção estatal. Quem ganha mais do que isso são pessoas que já têm uma livre iniciativa das partes, né, para isso. Não há tanta necessidade da proteção estatal. Mas lembra, quem ganha mais de 12 mil também pode valer da homologação. A Câmara Arbitral, para quem ganha mais de 12 mil hoje, que seria o dobro do teto da Previdência Social, né, do INSS, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, certo? Por isso, pessoal, lembre-se, a arbitragem é faculdade, não é obrigatoriedade, assim como a homologação de transação extrajudicial. É uma faculdade, mas o que foi criado com a transação? Para que tenha a aproximação entre patrão e empregado para solucionar. Agora, se não houver o acordo, infelizmente, vai ter que partir para a ação trabalhista. Aí não vai ter conversa, vai ter que esperar uma audiência, esperar dependendo do valor, uma audiência inicial, que é para tentativa de conciliação, se não tiver, marca uma outra, certo? Que seria para ouvir testemunhas e outras situações mais, certo? Ou em alguns casos, quando é abaixo de 40 salários mínimos, é a chamada audiência una. Tem acordo, tem, não tem, já produz as provas testemunhais e outras que tiver, e sentença, certo? Mas eu recomendo que, né, diante das situações em que estão, busquem a solução de forma pacífica e voluntária. Por que pacífica e voluntária? Porque nesse tempo todo mundo está no prejuízo. E a homologação é uma forma de minimizar o prejuízo. É uma forma interessante de minimizar o prejuízo que é causado por essa situação, por essa pandemia, por esse Covid, que a gente não sabe. O estado de calamidade pública ele é decretado até o fim do ano. Então, pessoal, vamos lá, vamos buscar a conciliação. A conciliação é a melhor coisa. É só no Brasil que nós temos esse problema ainda da proteção estatal. Até na parte particular, na parte civil, você pode estar fazendo essas homologações no Poder Judiciário, na Justiça Civil. Aí trouxeram isso agora para a Justiça do Trabalho. Agora vem um tema... Bem, eu acho que o pessoal já gostou, já entendeu toda essa situação com relação à homologação e com relação à arbitragem, né? Agora, eu tenho uma coisa que eu acho que é o tema que muita gente interessa, né? Se é possível o saque do FGTS, né? Ainda que trabalhando, né? É um tema interessantíssimo esse com relação ao FGTS, né? É muito interessante. Olha quem chegou aqui. Chegou no último tema, Giovana. Muito obrigado por estar aqui também, Giovana. Obrigado pela sua presença também. Com relação ao FGTS, é sempre um tema de controvérsias, de dores de cabeça. Por quê? Para sacar isso, muitas vezes a pessoa passa por uma via crucis para o saque do fundo de garantia, não é mesmo? Mas eu te pergunto, por que será que passa essa via crucis, essa via dolorosa para receber? Quando foi criado o FGTS, que ele é nada mais, nada menos que uma aplicação forçada, uma aplicação compulsória, ela foi criada lá na época, salvo o melhor juízo, o presidente era o Castelo Branco, foi com um único objetivo, para poupar dinheiro. É uma poupança forçada que seria para ajudar, e ainda ajuda muitos,
o empregado na aquisição da casa própria, né? Tanto que muita gente utiliza também para isso, além do saque, porque tem gente que opta, em vez de sacar, deixar o dinheiro lá na conta do FGTS, quando for na aquisição do imóvel, utiliza. Aí o que acontece? Esse valor é um valor que você tem o direito de sacar e tem situações excepcionais que você pode sacar ainda trabalhando. É que a maioria das pessoas conhece as situações excepcionais, é caso de moléstia grave, a pessoa adquirir algum tipo de deficiência, moléstia grave, eu falo câncer, né? Uma doença grave, contínua, certo? Uma síndrome de Guillain-Barré, o câncer, um caso que a pessoa acaba ficando inválida por uma amputação, certo? A pessoa acaba invalidada por uma insuficiência renal, situações essas especiais, né? A pessoa tem algum problema que causa lesão cerebral, que torna ela inválida. Então, o que acontece? São situações que todo mundo conhece. Mas existe um outro fator que é o que libera o fundo de garantia, certo? É a previsão do saque do FGTS em caso de desastre natural. Isso está previsto no artigo 20, inciso 16, da Lei 8.036/90, que é a atual lei do FGTS, porque ele foi criado lá em 65, se não me engano, e depois ela foi reformulada após a Constituição de 88, com a Lei 8.036/90, que hoje é a lei em vigor em relação ao Fundo de Garantia. O que acontece? Nesse artigo 20, inciso 16, ele fala que o saque pode ser feito em caso de desastre natural. Mas aí nós temos também uma questão interessante. Nós temos o decreto 5113 de 2004, que ele fala os casos de desastres naturais. Desmoronamento, terremoto, furacão, inundação, estouro de barragem, várias situações que venham afetar toda uma coletividade, um município, um estado, ou até mesmo o próprio país, né? Aí que nós tivemos uma situação nesse jogo que deu essa situação em que pode se liberar, em casos excepcionais, o FGTS. Que legal! Pessoal, me desculpe mais uma vez, eu quero agradecer a presença do Luciano Cassiano, um amigo também de muitos anos, né? Além de amigo, é um irmão em Cristo. Muito obrigado pela sua presença, Luciano. Voltando ao que eu estava falando, com relação aos desastres naturais. Normalmente, é fenômenos da natureza. Né? Terremoto tem no Brasil? Muito raro. Né? Enchente tem, estouro de barragem tem, foi o caso, a gente já sabe, Mariana, Brumadinho, mas ali são situações locais. E a pandemia é um desastre natural? Legalmente, não seria. Até que o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal Regional de Brasília entenderam o seguinte, que esse rol de casos de desastres naturais que está previsto nesse decreto, que é o 5113/2004, é um rol de exemplificativo, ou seja, pode ser outros tipos de desastres que não aqueles que estão na lei. Ali é só uma forma de dizer, olha, tem esses e pode ser outros, porque a gente nunca sabe, né? Porque tem desastre natural, a natureza pode fazer tanta coisa. E aí veio uma situação. Qual foi? O decreto legislativo número 6 de 2020. Que o que é que ele fez esse decreto? Decretou o estado de calamidade pública. O estado de calamidade pública. E aí, depois disso, com o estado de calamidade pública, os governadores, prefeitos e o próprio governo federal, eles podem tomar medidas de forma autônoma, que seriam, no caso dos prefeitos e governadores, os decretos,
E o presidente também com decretos e principalmente para regulamentar nessa situação de emergência as medidas provisórias, que estão deixando a gente doido, porque a gente respirou, tem uma medida provisória já mudando tudo. Você imagina como é uma loucura para isso. Só que tivemos a seguinte situação. O artigo 6º da medida provisória número 946 de 2020, ela reconhece a Covid-19 como desastre natural. O coronavírus se tornou uma causa de desastre natural reconhecida por essa medida provisória que está em vigor. E uma vez que a MP, a medida provisória 946, reconhece em seu artigo 6º a doença Covid-19, a contaminação, a pandemia do coronavírus como desastre natural, você pode, nessas circunstâncias, sacar o FGTS, ainda que você esteja trabalhando. Aí nós batemos na seguinte situação. A Lei 8.036/90, ela fala sobre o seguinte. A Lei 8.036/90, ela informa que esse pedido teria que ser feito em até 90 dias depois da decretação da calamidade pública. Só que a questão é, nós temos a decretação da calamidade pública, e aí daria o prazo até junho agora. Só que a MP, certo? Ela, o que ela faz? Ela estende o direito do saque até 31 de dezembro, agora. Então, o que acontece? Hierarquia das leis. A MP é uma lei. Só que a lei especial, ela se sobrepõe à lei geral. Lei geral é qual? A Lei 8.036, que é a que regulamenta o FGTS, e o Decreto 51/14. Legislação especial, a MP 946. Então, o que acontece? Isso sobrepõe para beneficiar. Então, você pode estar sacando. Só que aí tem uma dúvida que surgiu. Qual que é? O saque previsto na medida provisória 946, ele diz que só pode ser de R$ 1.045. Ou seja, um salário mínimo. Há um conflito. E ao meu entendimento, entre esse conflito, né, com relação ao valor do saque, a legislação do FGTS, ela não fala que você pode limitar o saque, porque esse dinheiro é seu. É um direito seu, previsto constitucionalmente. Então, o que acontece? Você pode pedir o saque integral. Só que nós temos que olhar as seguintes condições para poder pedir o saque. Há tribunais que entendem que você tem que comprovar a necessidade. Por quê? Veja só, como que você vai pedir esse FGTS? O saque integral das suas contas. Você vai até a agência da Caixa, com sua carteira de trabalho, com seus documentos, e você vai preencher. Eu não sei se ainda esse procedimento. Se não for, eu vou me informar e depois passo para vocês. Você faz o requerimento de saque do FGTS. E lá você vai explicar o motivo. Você preenchendo, procurando o gerente de FGTS, ele vai fazer. O que vai acontecer? Negativa da Caixa. A Caixa não vai autorizar o seu saque. Por quê? Ele vai falar que não pode. E que pela MP 946 só pode sacar 1.045. Você tem que contratar um advogado para entrar com o chamado mandado de segurança para aí conseguir liberar esse fundo de garantia. Pode-se pedir uma liminar, porque é o caráter alimentar, e aí você consegue a liberação imediata. Se não, até julgar de 3 a 4 meses, você recebe. Mas não deixe de receber, você recebe integralmente. A possibilidade. Por que alguns tribunais estão exigindo, quando você vai pedir, a necessidade de comprovação, comprovar a necessidade do saque? Porque vamos pensar na seguinte situação. Uma coisa é a pessoa ter, 2, 3, 5, 10 mil de fundo de garantia. Um colega falou que
o tribunal pediu a necessidade de comprovação do saque integral do FGTS, por quê? Tá na pandemia, há necessidade, é desastre natural, isso, aquilo, outro, beleza. Quanto que ele tinha de fundo de garantia? R$130 mil. É um valor consideravelmente muito alto para o fundo de garantia. Ok? Então, ele pediu a comprovação da necessidade. Por quê? Tem gente que pode também querer se aproveitar das circunstâncias. Por isso, se for para pagar a dívida, comprova que você está entupido de dívida. É para quitar um financiamento bancário? Pode também. É para necessidade de um filho ou de um problema de saúde seu? Pode também. Para compra de medicamentos, uma prótese, uma órtese, alguma coisa? Pode também. Mas, se você tem aí um valor não muito alto de fundo de garantia, não muito alto, eu digo assim, 10, 12, até uns 20 mil. Aí sim, normalmente os juízes não vão pedir essa necessidade. Mas se tiver documentos que comprovem a necessidade de saque, muito melhor. Por isso, para conseguir, tem que contratar um advogado. No caso, eu estou aqui à disposição mais uma vez, é só me procurar no Messenger, à disposição para a gente fazer esse mandado de segurança para o saque. Certo? É mais uma ferramenta, é mais uma situação para desafogar a gente financeiramente nessa questão de pandemia. Você que trabalha assalariado. É muito bom. Eu estou aqui desde as outras lives mostrando que existe possibilidades, tanto para o patrão quanto para o empregado, para desafogar essa questão do trabalho. Poder quitar a dívida, poder ter um melhor conforto. Tá? Pessoal, eu estou encerrando por aqui a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? E eu vou ficar aqui mais um minutinho. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso do fundo de garantia? Porque, olha, é um tema interessante, como vocês viram. Pouca gente sabe desses mecanismos para vocês viverem, ter uma situação ótima, né, e movimentar dinheiro. Ou seja, na pandemia há como movimentar. Trabalhador e empregado não pode ficar na mão. Procurem um advogado da sua confiança, ou então a Almeida Almas Advocacia, junto com a Prevent Jurídico, está aqui para ajudar vocês naquilo que for necessário, certo? E outra, tirem da ideia também a cabeça que honorários é uma facada para conseguir. Não. É só saber conversar com um profissional. A advocacia não é cara. É só você saber escolher o profissional e saber negociar com o profissional. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. Giovana, Jonathan, meu caro Carlos Rossini, Luciano Cassiano, o Luiz, que ele é novo aqui. Temos também, quem mais? O Anderson, a Fabiana, certo? Dona Ângela, Keila, doutora Érica, Lourdes, Karina, Thaís. Eu fico muito feliz. Karina Pavani e Karina Rota. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui nessa live. Porque vocês estão a cada dia mais engrandecendo e me ajudando nessa situação. Pessoal, eu deixo aqui um grande abraço. Deus abençoe a todos. E a partir de agora eu vou tentar salvar e deixar disponível quando vocês quiserem ver. Também eu estou abrindo um canal no YouTube da Almeida Almas Advocacia, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. E espero vocês na próxima live. Até mais.